Bom dia, queridos. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. E nós estamos lendo em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Essa ideia de uma pobreza em espírito, ela remonta a uma pobreza material. A ideia mesmo é de uma debilidade. A ideia é de uma ausência de forças. É alguém que se coloca diante de Deus completamente despido, nu, carente e dependente. Mas não é pobreza material. Com o tempo nós vamos ver isso, que nem sempre essas coisas andam juntas. Muitas vezes você pode estar experimentando uma pobreza extrema em termos materiais, com carência de pão, e nutrir em você uma arrogância, responder de forma arrogante à vida, e não necessariamente como uma defesa aos maltratos da vida e dos outros. Aparentemente parece uma revolta com uma justificativa, mas se a gente for mais no profundo, descobrimos ali alguém que na verdade não tem essa humildade em espírito. Então a ideia aí é de alguém tão fraco espiritualmente, como se para beber água precisasse que Deus pegasse com uma colherinha a água e levasse à sua boca. Tamanha a sua debilidade, tamanha a sua despotencialidade, o seu despreparo, a sua carência, a sua dependência. A ideia aí é a ideia de Filipenses 2, quando diz que Jesus Cristo é o Deus esvaziado. O Deus que era Deus se abre mão de atributos para se esvaziar, se esvazia de si mesmo, se tornando homem, e achado na forma de homem, se esvazia a si mesmo, a forma de servo, um servo obediente até a cruz. Um servo que diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, essa é a ideia, alguém esvaziado. E não há como encher se não esvaziar. Esse é um primeiro princípio. Não há como ser cheio de Deus sem se esvaziar de si mesmo. Não há como experimentar as riquezas insondáveis e espirituais de Deus sem abrir mão dessa coisa que nos empanturra, né? Que nos enche o estômago, que nos infla diante de Deus, da vida e do próximo, que é o nosso eu. Então não há como ser esse pobre em espírito sem passar por essa experiência do esvaziamento. Bem diferente do padrão mundano, porque o padrão mundano vai dizer que você tem que cuidar da sua imagem, que a sua imagem é o seu cartão de visitas e a sua imagem é que vai preponderar aquilo que você é para os outros. E muitas vezes uma imagem mentirosa, muitas vezes uma imagem de vaidade, uma imagem de alguém realmente prepotente, arrogante, de alguém que não reconhece um erro, de alguém que não pede perdão.
Abrindo aqui um parênteses, né? Essa coisa de pedir perdão, eu conheço muito humilde, entre aspas, que pede perdão, por exemplo, para o seu chefe, para uma autoridade, ou quando vê que alguma coisa que fez vai arranhar a sua imagem, que gosta de dar uma de humilde diante dos outros, mas a vida inteira nunca pediu perdão, por exemplo, para sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos. Então, esse pobre em espírito, esse humilde em espírito é alguém humilde, quebrantado com aquilo que quebranta o coração de Deus. É um humilde quebrantado, que é um humilde quebrantado não só para defender a sua imagem, mas com aqueles que te conhecem de verdade, com aqueles que dividem o teto, a cama e a mesa com você. Então, essa coisa de um espírito humilde, né? Um pobre de espírito, um humilde de espírito, é alguma coisa muito profunda, que tem a ver com intenções, tem a ver com aquilo que o nosso coração revela. Não é, por exemplo, frouxidão. Não é se sentir o menor de todos. Não é isso. Não é esse sentimento de menos-valia, de alguém que está sempre aquém. Não é isso. Não é você não reconhecer as suas qualidades, as suas potencialidades. Não é você deixar de afirmar quando você entende que está havendo um erro, está havendo uma injustiça. Não é isso. O humilde espírito não é aquele que toma o fardo do mundo inteiro sobre as costas. Não é aquele que toma o fardo do outro, que assume uma injustiça sobre a sua própria vida. Não é isso. Muito cuidado, porque você não é Jesus Cristo. Você não vai amar como Jesus amou. Jesus é o seu parâmetro, Jesus é o seu Senhor. Você vai ser guiado por Ele, você vai se moldar a Ele. Quando a gente se identifica com Cristo na cruz, a gente não se identifica com o Salvador, a gente se identifica com o pecado que Ele carregou ali. Nós não somos Jesus. E muitas vezes, por detrás dessa coisa de se colocar sempre como alguém muito desprovido diante de todos, alguém de cabeça baixa, alguém que se sente muito inferior, né? Ou alguém que assume a injustiça dos outros, o erro dos outros. O que existe ali é um desencontro. Muitas vezes essa pessoa está se sentindo culpada e precisa se colocar dessa maneira, como se quisesse se autopunir. Existem muitas coisas nas entranhas da vida humana. O humilde é aquele que reconhece a sua posição, reconhece até os seus valores, as suas qualidades, só não é tomado por elas. Não é uma coisa que te faz fugir da vida, não é algo que te coloca debaixo da mesa, da saia da mãe ou por detrás da moita para você se sentir humilde. Não, é algo que na vida você experimenta, porque na vida você terá N oportunidades onde poderá demonstrar se você é tomado por si mesmo ou não. Se você é aquele que diz com as suas atitudes que é por minha conta, Deus. Que você, na verdade, vive como sem se importar que Deus exista e tem um propósito. É na vida, na prática da vida, é na atitude concreta da vida que a gente vai demonstrar essa humildade em espírito.
não é se omitindo, não é se fechando, não é se embotando, não é assumindo um papel de Marte, não é isso. É vivendo, é se relacionando, é fazendo, e vai ficar muito evidente se você é tomado por você mesmo ou não. Principalmente para os que te conhecem de verdade na sua intimidade. Porque a gente não consegue mentir para quem divide a vida com a gente. Não é verdade? Também não é aquela humildade que a gente tem na dor, porque na dor todo mundo é humilde. Na dor, todo mundo, né? Tem alguns que nem na dor, mas a maioria na dor se quebranta. Na dor você procura Deus, na dor. Eu então, como pastor, é o que eu conheço bastante. Pessoas que no momento de dor vêm, pastor, vamos orar, pastor, pede a Deus, pastor, estou revendo o meu caminho. Mas aí tem um lampejo de vitória, a coisa melhorou um pouquinho. A pessoa esquece, some. Ai. Ou seja, essa humildade, essa pobreza em espírito advém de você saber bem quem é Deus e quem é você. De reconhecer que Deus é esse absoluto e que diante dele você não é nada. E tem um detalhe, só tem esse jeito de ver a Deus. Só pode ver Deus quem se esvazia. Só consegue ver Deus quem se desempodera diante dele. Só consegue ver Deus quem assume a sua falência, o seu furo, a sua limitação, a sua incongruência diante de um Deus que só Ele é. Só Ele é. O pior, quem não vê a Deus, não vê o outro. Quem não reconhece a Deus, não reconhece o outro. Quem descarta Deus, vive descartando os outros. Principalmente aqueles que são honestos e verdadeiros com a gente. Não é? Que Deus então nos dê um dia de humildade de espírito. Que a gente possa enfrentar esse dia sem sermos tomados por nós mesmos. Que a gente entenda que todo caminho pode ser refeito, porque só um é. Se só Deus é, se eu estou, se eu sou transitório, fugaz, então eu posso rever todas as coisas. Posso rever meus caminhos, rever minhas atitudes, posso rever meus entendimentos. Posso sim, a partir de hoje, buscar essa pobreza em espírito, essa humildade em espírito. Veja o momento que nós estamos vivendo, ele é um chamado a isso. Olha como a humanidade tomou uma rasteira. Como a humanidade está sendo obrigada a se defrontar com seus próprios erros, os seus maus tratos, à própria natureza, ao ser humano, aos animais. Como, através das relações de produção e de trabalho, o homem explora o próprio homem, domina sobre o próprio homem, maltrata o próprio homem. Olha como a gente tem corrido atrás de riqueza, de poder, tudo baseado em vaidade. Veja o desfile de vaidades diante dos nossos olhos, de pessoas que com um problema tão grande como esse, lideranças nossas que deveriam estar quebrantadas, humildes, mas não. Você não precisa ser assim. Eu e você podemos mudar essa dinâmica na nossa vida. Não é verdade? Então, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com o seu dia, que você tenha essa oportunidade de não ser tomado por si mesmo, mas de se colocar como um humilde em espírito, um pobre em espírito, diante de Deus.
E que o Senhor abençoe toda essa gente bonita e humilde que tem dado a sua vida para acolher os enfermos nos hospitais, nas clínicas. Abençoa os lares enlutados, os lares que estão sofrendo com seus enfermos e os enfermos. Abençoa, Senhor, toda a ação do bem, tudo aquilo que tem sido trabalhado para que possamos vencer esse momento tão difícil. Nos dê um dia abençoado e abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Beijo no coração. Tchau, tchau.